de uma visita que eu fiz no Rio de Janeiro e que eu queria chamar a atenção de vocês, de quem não conhece, que deve ir conhecer urgente, porque é um lugar público e que todos têm acesso. As pessoas são muito interessantes, né? Nós somos muito interessantes, porque às vezes a gente sai daqui do Brasil e vai visitar uma coisa lá fora, ou sai da cidade da gente, vai visitar uma coisa lá longe, e às vezes as coisas que estão mais perto a gente nem valoriza tanto. Eu estou falando da casa do Burle Marx, no Rio de Janeiro, em Guaratiba. Este programa é um oferecimento de Vênica Casa. Dedicamos à casa e ao morar desde 1989. Acesse o site e conheça nosso acervo. Na dúvida, chame pelo WhatsApp que te ajudamos na escolha. venica.com.br. Eu tinha esse sonho de ir lá e também demorei muito a concretizar. Cheguei até a ir lá no ano passado e como eu não havia feito um agendamento no computador, quando eu cheguei lá não pude entrar. Eu falei, não moço, deixa eu entrar, eu sou de Belo Horizonte. Ele falou, não, é impossível, mas eu vou perguntar lá para a diretoria. E era perto da Semana das Crianças, estava havendo visitas só de grupos de escolas e realmente eu não pude visitar, porque lá é um lugar muito delicado por causa das plantas, então tem um limite de pessoas. Mas o que eu queria falar é o seguinte, às vezes a gente sai aqui do Brasil para visitar, eu sei que muitas pessoas que estão me escutando já foram a Giverny, visitar os Jardins de Monet, que é uma coisa muito conhecida e muito usual para quem vai a Paris, né? Eu, por exemplo, já fui lá 2 vezes, porque é um lugar bonito, a viagem é bonita, e não conhecia os Jardins de Burle Marx. Então, assim, é uma dica que eu quero dar aí para vocês. Eu vou mostrar um pouquinho com as fotos amadoras que eu consegui tirar e vou falar um pouquinho sobre ele para vocês, que deve ter sido uma pessoa encantadora, uma pessoa que gostava demais de receber. Ele tem um espaço de recepção lindo na casa dele e uma pessoa muito multifacetada também, que é uma pessoa, além de ser um paisagista não formal, né, não é um paisagista com uma formação acadêmica, ele foi uma pessoa que descobriu, entre aspas, que colocou nas ornamentações de jardins as plantas brasileiras, né? Que as pessoas, como gostam de visitar o Jardim de Monet, gostam às vezes também de ter um jardim com inspiração europeia, né? Um jardim com tuias, um jardim com pinheiros. Isso não tem nada a ver com a gente, né? Porque essas não são plantas com adaptação fácil aqui no nosso solo. Até que o nosso solo é tão versátil que até elas se adaptam, mas elas não são as plantas com as características brasileiras, né? Nós temos a maioria do nosso território é cerrado, então ele foi uma pessoa que pôs em voga as bromélias e todas as plantas do nosso vasto, né? Vasto espaço como a Amazônia, que ele visitou várias vezes. Ele fazia longas caminhadas com grupos adentrando a Amazônia e descobrindo espécies e trazendo espécies para serem usadas nos jardins. Todos nós conhecemos jardins do Burle Marx. Tem jardins do Burle Marx, por exemplo, ele trabalhou com o pessoal que fez o aterro do Flamengo, com a Lota, ele que fez todo aquele paisagismo, que é maravilhoso e é como se fosse feito hoje, né? Você passa ali de carro várias vezes quando você está no Rio de Janeiro e contempla, né, espécies maravilhosas, palmeiras e aquela coisa exuberante que é, né, também característica do clima, beira-mar. Então, assim, plantas muito, muito vistosas, né? Então, ele foi o responsável por esse resgate. É muito interessante que parece que quando ele tinha por volta de, não sei, 10 anos, 13 anos, o pai dele foi trabalhar na Alemanha e ele foi junto, né, com a família. Chegando lá, ele foi visitar um viveiro de plantas, um museu de história natural, não sei exatamente, e lá, nesse lugar, tinha um espaço só com plantas brasileiras. E lá ele ficou conhecendo muitas plantas brasileiras que ele não sabia que existia. Então, quando ele chegou aqui, ele quis correr atrás dessas plantas. Então, foi muito interessante, que aí ele despertou para uma série de coisas novas em termos de plantas e começou a pesquisar. Ele foi uma pessoa que fez de tudo, né, gente? Eu tô aqui, ó, eu fiz questão de sentar aqui para mostrar para vocês essa tela que tá aqui atrás de mim, que é uma tela dele. E ele fez joias, ele fez painéis,
ele fez painéis em azulejo, fez tapeçarias, né? As tapeçarias que são a bola da vez. Ele trabalhou em vários segmentos da arte. Ele era muito criativo e amava as plantas, né? Parece que eles falam quando a gente faz lá é uma visita guiada, uma visita agendada, com poucas pessoas. A gente, estava um dia muito quente, a gente começou da parte mais alta para chegar na parte mais baixa, que é onde é a entrada da casa. Mas é uma reserva, assim, maravilhosa, e eu fico imaginando como que era essa casa nos anos que ele foi para lá, porque eu tinha alguns anos que não ia do Rio de Janeiro e só por passar pela Barra eu fiquei assustadíssima. E lá é depois da Barra, então lá não devia ter nada. Mas é um lugar maravilhoso, em volta são pântanos, um ecossistema muito bonito e muito preservado, né? Lá até mais para frente parece ter uma reserva militar também. Então é um lugar preservado, a gente vê assim, muita gente vendendo caranguejo. É muito interessante a ida lá no local. Tem vários restaurantes bons, porque é um passeio de um dia praticamente, né? A gente vai, gasta um tempo para chegar lá, que não é tão perto, e fica muito tempo por lá. Então é o seguinte, eu vou tentar descrever mais ou menos como que é lá, mas assim, vocês vão ver mais através das imagens mesmo, porque lá realmente é um lugar para se ver, para se admirar, né? Tem muita água. Eles falam lá na visita que a única planta que ele não conseguiu ter lá, que ele gostaria muito de ter, foi a Vitória Regia. Ela não se adaptou lá, não sei porquê, ele não conseguiu preservá-la lá, tentou várias vezes. Mas então a gente começou pela parte de cima, que é um lugar que ele construiu nos últimos tempos, quando ele já estava com deficiência para caminhar, e era um lugar onde ele recebia as pessoas, e uma parte mais alta, eu acho que está claro para ver isso nas fotos, era onde era tipo um loft, a casa dele, e abaixo era como se fosse um auditório, porque às vezes tinham pessoas tocando piano, tinham várias manifestações de arte que ele recebia as pessoas ali para esses saraus, para essas coisas desse tipo. Onde eu falei que tem um painel de azulejos maravilhoso e muita água, que é o lugar que ele recebia na parte externa. Ele adorava receber as pessoas, era um cara com muitos amigos, ele teve projetos no mundo inteiro, então assim, parece que a casa era uma casa mesmo que sempre tinham pessoas de fora. Hoje, lá tem 30 funcionários trabalhando. Tem uma capela que pode ser alugada para fazer casamento, que é muito linda, fica numa parte alta. E um esplendor de jardinagem, né, gente? Aguinha para tudo quanto é lado, aquele barulhinho de água. Essa parte de receber que eu tô falando externa é uma parte que tem churrasqueira e é toda integrada, né? Tem uma água caindo, tem tipo um lago e esse painel maravilhoso com vermelho que é encantador, né? Claro que ele fazia os desenhos e mandava para as pessoas, as experts desenvolverem, né? Então, assim, é maravilhoso esse painel e é esse lugar que é também de receber pessoas. Depois você desce para a casa. A casa é uma casa muito interessante. Tem uma cozinha linda, né? Eu estou sempre conectando aqui que a gente... Lá no Monet também tem uma cozinha muito bonita, mas aqui a gente tem a cozinha brasileira, tão linda, tão específica, tão com a nossa cara, né? O piso, a maioria do piso é com as cerâmicas do Brenan, que são maravilhosas, né? Ele tem grande coleção de arte popular e foi muito interessante que a moça contou que uma pessoa ligou para ele e falou: olha, a gente tem uma porta aqui no Recife que
e a gente está querendo dar essa porta para você, de uma igreja que foi destruída, e nós estamos querendo dar essa porta para você. Ele falou, manda essa porta. Ele chegou lá no sítio, a porta era um pé direito enorme. E ele falou, meu Deus, essa porta não dá em lugar nenhum da minha construção. Aí, ele o que fez? Ele fez desaterrou um lugar, né, ao lado da casa e pôs a porta num outro nível, mais baixo. E ali ele colocou toda a coleção de arte popular. A porta é maravilhosa e a coleção é maravilhosa. Daqui de Belo Horizonte a gente tem o Maurino lá representado com algumas obras e ele tem coisas fantásticas. Ele tem uma cristaleira atrás da mesa de jantar com os cristais, gente, mas é nada comum. É tudo assim de gente que tem um olhar super especial e que uma pessoa muito experimentada, que teve muitas oportunidades de ver muita coisa. Pra quê? Ainda bem que ele usou. Sala de jantar. Gente, quando forem ao banheiro, ali do Bulemar, olha o chuveiro. Tá? Ela tá falando que todos os quadros, todos os cristais eram usados. Todos os quadros aqui nessa sala são dele, tá? Aqui, ó, a gente tem aqui era um aquário desativado. Tem uma foto aqui dele no uso. E aqui a gente tem cerâmica do Brenan, linda. E aqui continua uma linha de cristais super contemporânea, super designer, maravilhosa. Cadê o banheiro da praia? O banheiro é legal, não pra usar, gente. É pra ver o chuveiro. Quarto. Esse quadro também é Bulemar. Ainda bem que a madeira daquela época era boa, né? Tem cupim. Ela tava fazendo fazer, tá melhorando. Coleção de peças italianas. Aqui nós vamos ver o banheiro. Eu não tenho certeza, é um azulejo ou uma cerâmica texturizada, um painel, tá? Aqui tá com as peças atuais. E o tamanho do chuveiro, que é uma coisa peculiar. Um super chuveiro. Esse painel está maravilhoso e a cerâmica tem uma textura. Um super janelão aqui no banheiro. E do outro lado tem outro painel. E aqui, ó, o chão é do mesmo tamanho do da parede, só que o preto é liso e o da parede tem uma textura. O chuveiro realmente uma caneca. Aqui tem um painel com uma coleção de conchas, muito interessante. Alguns aqui de jardim, outros mais raros. A casa toda tem quadros dele, com pessoas. Aqui tem algumas roupas muito interessantes. Encomendas, prêmios, umas comprinhas dele, fotos, livros, pulseiras, um acervo pessoal, né? É tudo mobiliário, é tudo muito delicado, e você vê que ali tem aquele modernismo, né, que ele fez parte, né, que ele trabalhou com o Lúcio Costa, ele trabalhou com o Niemeyer. Então, assim, por exemplo, a mesa de jantar dele, eu não sei o nome das cadeiras, mas são todas cadeiras com designer contemporâneo, né? E fora isso, muita coisa, muitos santos bonitos, muita coisa de época. Os quadros todos da casa foram pintados por ele. Muito interessante isso. Parece que não tem nenhum quadro que não foi pintado por ele.
Então você tem todo esse caminho, que claro, você é guiado, nada você pode fazer sozinho, e tudo envolto, né, com muitas plantas. As colunas também que são usadas, tanto lá no primeiro galpão quanto na varanda da casa, são todas colunas que também vieram de uma demolição, mas essa eu acho que, se eu não me engano, foi uma demolição no Rio de Janeiro mesmo. Mas são de pedra, são maravilhosas. Então é uma casa com muitas peculiaridades. Ele tem também uma parte externa com azulejos, com uma passagem de água. Então, assim, são tantos detalhes arquitetônicos e botânicos, né, que a gente se perde nessa beleza toda. A casa, abaixo da casa, tem hoje eu não sei o que seria antes, mas hoje tem um espaço que é um espaço de recepção, né, um espaço de recepção dos turistas, com alguns dizeres dele, algumas frases, tudo muito organizado, tudo muito brasileiro, tudo que vale a pena a gente conhecer, né? A gente perceber as nossas influências lá, né? A capela é um primor. Fico imaginando um casamento lá naquele lugar. Pena que é tão longe e a logística não deve ser fácil. Gente, eu acho que vocês vão se deliciar aí com as fotos amadoras, vocês me desculpem, mas é isso aí. Não deixem de visitar a casa do querido Bulemax, tá? E depois me contem. Um grande beijo e até a próxima. Você se inspirou nesse episódio? Explore nosso canal e conheça outros lugares interessantes como esse. Ajude-nos a crescer e mostrar mais casas vivas. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim, você sempre vai saber primeiro quando sair um novo vídeo. Obrigada por assistir. Até a próxima!